A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 5 de abril de 2014. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Carlo Napolitano, também Vinícius Martins e Thiago Pavini. E vamos aos destaques de cada integrante. Vamos começar com os comentários de Tuca Américo. Um abraço, Tuca. Um abraço, saudações amigos da mesa, ouvintes. Vou falar um pouco sobre a coluna do nosso grandíssimo Tostão na Folha de São Paulo, que teceu alguns comentários interessantes numa semana que se comemorou os 50 anos do golpe militar, e também sobre um comentário feito sobre Oswaldo Oliveira sobre os jovens jogadores do Santos. Você, Carlo Napolitano, qual o seu destaque? Um abraço. Um abraço, Guilherme, um abraço, amigos ouvintes, colegas da mesa. Meus destaques da semana, a morte de mais um funcionário lá no Itaquerão e a repercussão do caso, e também a repercussão da possibilidade da Lusa, da Portuguesa, do nosso amigo Zeca Marques, voltar a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A esse ano. Vamos ao destaque também do Thiago Pavini. Qual o seu destaque? Um abraço para você. Um abraço, amigos da mesa, queridos amigos ouvintes. Eu trago o destaque de hoje sobre a repercussão que o técnico do Penapolense, Narciso, gerou uma certa repercussão após ele falar que os caras da faculdade prejudicam o futebol dentro de campo, né? Então ele é meio preconceituoso com isso. Eu discordo pelo menos, e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Conosco também, fechando a mesa na edição deste sábado, a presença do Vinícius Martins. Um abraço para você, Vinícius. Um abraço a todos da mesa, um abraço ao amigo ouvinte. Hoje eu vou falar sobre também os 50 anos do golpe militar aqui no Brasil e sobre o caso envolvendo a transação do Elias entre Sport, Flamengo e Corinthians. Muito bem, vamos começar a aprofundar os nossos temas deste sábado dentro do Observatório do Esporte, aqui pela Unesp FM, começando com o Tuca Américo. Pois não, Tuca? Bem, vamos lá aos comentários estendidos. Eu achei muito interessante o comentário do Oswaldo Oliveira após a vitória do Santos sobre a Penapolense, que deu direito do Santos a participar das finais do Paulista, né? E ele deu uma entrevista muito séria, né, num tom incisivo, tentando blindar os novos jogadores do Santos, né? Falando assim, já pedi ao meu departamento aqui de marketing, de comunicação, assessoria de imprensa, que meus jovens jogadores não darão entrevistas, não serão assediados, né? Na tentativa de blindar esses jovens que estão no início da carreira e que ele considera que a mídia joga um peso excessivo sobre os ombros desses jovens, né? Ele não queria que isso atrapalhasse os próximos passos do Santos. E eu vi ali uma crítica profunda a tudo que aconteceu com os jovens jogadores anteriores do Santos, que a gente pode buscar lá atrás, Robinho, Diego, Neymar, Giovani, não sei mais quem, que começou jogando lá no Santos, né? Então achei uma atitude interessante e eu queria ouvir da mesa o que vocês pensam disso, né? Ele fez uma observação até em relação ao Kaká, no retorno da Copa 2002, ele falou que ele era técnico do São Paulo, não sei se a cronologia está certa, e ele comentava que o Kaká ele saía até rápido dos treinos para ir cumprir os compromissos publicitários de entrevista. Eu acho que é interessante a postura do Oswaldo de Oliveira, mas eu acho que pro jogador não é interessante, né? Porque eu acho que o jogador quer aparecer, né? Então acho que é importante para eles também estarem na mídia, aparecendo nos programas esportivos. E se você for pegar os programas da TV Globo na semana anterior, os meninos estavam neles, estavam no Esporte Espetacular, estavam no Globo Esporte. Você acha que foi mais um discurso na base da retórica?
Eu acho que ele tá querendo salvar o dele, por exemplo. Se o Santos perde o campeonato e tá esse oba-oba em cima da molecada, pode cair nas costas dele. Então ele vai tirar Ou ele tentou... responsabilidade dele nesse sentido. Ele falou, eu acho que tem que treinar e tá certo, vamos treinar. Recentemente o Corinthians fez isso também com o Luciano, né? Que veio do Avaí como um desconhecido, acabou marcando alguns gols. E o Corinthians proibiu o Luciano de falar com a imprensa por aproximadamente 10 dias. E o Vasco tá adotando esse procedimento também com o Thales, né? Atacante Thales, que tem feito também alguns bons jogos. E eu acho até bacana pra gente acrescentar. Por que você conhece tanto do Vasco da Gama, assim? O Vasco da Gama é uma paixão antiga, podemos colocar dessa forma. Não mais do que o Esporte Clube Noroeste, né? Mas o Vasco da Gama é um time Mas a origem, qual a origem dessa paixão? Olha, acredite, foi numa final de Copa Mercosul em 2000. Contra o Palmeiras. Então Palmeiras é vingança. vencia por 3-0 e o Vasco acabou vencendo pelo placar de 4-3. Começava a acompanhar o futebol naquela época e achei muito bacana o rendimento do Vasco, que naquela época tinha um time competitivo, né? Foi campeão da Copa João Avelange contra o São Caetano, campeão da Copa Mercosul e nasceu dali. Mas até voltando a esse tema, que é interessante, e até colocando para discussão na mesa, o Renato Gaúcho, no ano passado, eu me lembro que indagado sobre o Luan, um atacante do Grêmio, se ele estava recebendo muita pressão, e o Renato Gaúcho disse, não, pressão, porque é garoto, ganha 80 mil por mês, pressão tem quem tem que pegar 2 ônibus por dia para ir trabalhar, trabalha o dia todo e depois volta para casa com mais 2 ônibus para ganhar R$800. O que vocês acham a respeito disso? Pessoalmente, eu concordo com a atitude do Oswaldo de Oliveira, porque quando você é um garoto, você tem 16, 17, 18 anos, você não tem a sua cabeça completamente formada para lidar com uma exposição tão grande assim. Eu me pergunto sempre o que passa na cabeça desses jovens quando eles são expostos dessa forma a uma mediatização tão intensa, e eu acredito sim que isso pode prejudicar no jogo deles, na formação deles. Cria-se uma expectativa desnecessária em cima de alguém que ainda não está preparado para lidar com tanto. Às vezes você com 20 anos não tem tanta maturidade assim, e você vê pessoas como o Ganso, por exemplo, que há 4 anos atrás era a grande esperança brasileira, colocou-se toda uma esperança em cima dele, uma fé em cima dele, e hoje ele está aí no São Paulo, não virou nem metade do que se esperava dele, justamente por uma pressão que se colocava em cima de um jovem que ele era na época. Diga, Thiago. O Thiago, antes dele acrescentar, a gente tem o exemplo do Romarinho também, né? Começou muito bem, aí teve aquele oba-oba intenso pra cima dele e acabou se perdendo um pouco na carreira, agora que tá tentando recuperar. Pois não, já que você citou o Corinthians, em 2007 o Corinthians estava brigando contra o rebaixamento, foi rebaixado naquele ano, só que os salvadores, a equipe via como salvadores, possíveis salvadores do rebaixamento, o Lulinha e o Dentinho, né? 2 garotos de base que tinham muito potencial, só que na verdade eles foram queimados naquele ano, né? Porque eles não jogaram muito bem e o time acabou sendo rebaixado, então... Agora eu me pergunto, Thiago, quanto tem da estratégia do Oswaldo de Oliveira, né, em pensar como técnico, assim, realmente eu tô dependendo do talento desses moleques para ser campeão paulista e vou preservá-los para preservar o time, minha função, meu salário, né? Ele tá querendo preservar a responsabilidade dele também, porque se ele libera e o time perde o campeonato, né, a responsabilidade vai cair sobre os ombros dele, do Oswaldo de Oliveira. Porque então, parece que a pressão maior ficou sobre o Damião, que é o senhor experiente, né? Sim. No último jogo. Mas assim, não dá pra negar que o Oswaldo de Oliveira é um cara inteligente, não é? Acho que ele tá fora da média dos treinadores brasileiros. Tá certo. Andamos. Só para encerrar esse assunto, eu me lembro até com o exemplo que o Thiago colocou, depois do rebaixamento, o Lulinha continuou como Lulinha e acabou desaparecendo, perdendo espaço, e o Dentinho, na época, usava o nome Bruno Bonfim. Não sei se vocês vão se lembrar, mas era o Bruno Bonfim que entrava, depois do rebaixamento ele acabou mudando para Dentinho. O Lulinha, que se eu tô recordando bem, o Corinthians tinha recebido uma proposta do Chelsea, não sei quantos milhões. E acabou não vendendo. Para tirar o Lulinha, o Corinthians falou não, porque o Lulinha tinha um potencial e ele acabou não de nada. A multa dele na época era até de 50 milhões de reais. Os investimentos que não vingaram, né? Bem, para fechar aqui meus comentários, na última coluna publicada pelo Tostão na Folha de São Paulo, ele fez um texto muito interessante, né? Acho que num tom meio de desabafo até, que tinha como título a manchete "Querem que eu diga o mesmo". E ele está falando que as pessoas ficam pressionando para ele que
para que o próprio público, fica pressionando para que ele diga aquilo que o próprio público quer ouvir, né? E ele falou que não vai dizer isso. E ele começa dizendo que o leitor criticou porque ele votou no Zagallo como melhor técnico dos 100 anos da seleção, sendo que muitos acham que o Tele Santana seria o melhor técnico. É uma discussão até em nível subjetivo, né? Mas o que ele fala, na verdade, que eu acho que tem que ser retomado aqui, numa semana que se discutia os 50 anos da ditadura, do golpe militar no Brasil, ele levantou 2 temas, né, referentes a isso. Ele diz: querem ainda que eu diga que Zagallo convocou Dario porque o ditador Médici exigiu. Outra lenda. Ele chamou Dario Roberto porque, como ocorre hoje com o Filipão, ele preferia um típico centroavante. Então é uma visão que eu acho que tem que ser respeitada. Não temos condição de fazer um julgamento se isso realmente, né, aconteceu, porque isso até vai contra toda a história que a imprensa plantou, com toda a força midiática que tem, que sempre foi uma imprensa considerada mais para a oposição contra a ditadura, né? E que naquele momento de pressão a gente não pode dizer o que é verdade e o que não é, porque era uma questão de guerrilha. Então a gente fica aí meio perdido nesse tiroteio. E a outra questão que ele diz é o seguinte: querem que eu diga que o Afonsinho não foi à Copa de 70 porque era rebelde e incomodava a ditadura. O Afonsinho disse que era um grande jogador na época, não foi convocado. Pena Zeca Marques não está aqui para contar com detalhes essa história, né? Mas historicamente o que se registra é que o Afonsinho não foi convocado porque era alinhado a um pensamento de esquerda. Tem uma história também do irmão do Zico, né, o Edu, sim, que também não teria sido convocado para a Copa, não de 70, mas sim de 74, porque a irmã era uma questionadora do regime e teria sido, que foi caçada também pela ditadura militar. Isso foi confirmado pelo Zico, né, e parece que essa história confere, mas essa que o Tostão está colocando parece que não tem muito fundamento de verdade, não. E a outra opinião do Tostão, ele diz que quer ainda que o Afonsinho foi a Copa 70 porque era rebelde e incomodava a ditadura. Tinha e tenho grande admiração por Afonsinho, era também um excelente armador, mas ficaram fora 3 grandes craques da posição, muito melhores: Diceu Lopes, Ademir da Guia e Zé Carlos. Então, quer dizer, são 2 temas a ser muito bem pensados, discutidos, que colocam uma nova luz essa discussão, né? É lógico que podem falar que o Tostão era integrado ao regime, existem notas, textos que foram divulgados pela imprensa, que vários jogadores apoiaram o regime, criticando o sequestro do embaixador da Alemanha aqui no Brasil, tal, né? Mas eu acho que numa semana de ditadura foi um tema polêmico que foi veiculado na imprensa aqui paulista. No documentário Memórias do Chumbo, a ditadura nos tempos de Condor, que foi produzido pela ESPN e pelo jornalista Lúcio de Castro, no episódio do Brasil, eles dizem que a influência do regime na seleção brasileira era clara porque a maioria da comissão técnica era composta por militares, justamente para ter um controle sobre quem entraria ali, quais notícias entrariam e para evitar que os jogadores ficassem expostos à oposição ao regime. A intenção mesmo da ditadura naquela época era usar a seleção como instrumento de propaganda política, como instrumento de poder. Existe um texto, Vinícius, só para fechar esse assunto, Carlão, existe um texto que chama Médici Futebol, a utilização do esporte mais popular do Brasil pelo governo mais brutal do regime militar, né, na revista Projeto de História. É um texto de 2004. E o autor, que é o senhor Marcos Gutermann, né, ele afirma que o Médici era um grande torcedor de futebol. Teve sua mão pesada em cima disso, de certa forma, porque era um ditador e gostava muito de futebol. Eu tendo a pensar que, como o Saldanha era o técnico, ele blindou, na verdade, o Saldanha notório comunista, ele quis proteger a seleção mesmo de qualquer influência do técnico, mas não externa, né? Só que em certo momento, numa conversa que o Saldanha teve com ele, disse que senhor não dê pitaco, porque ele sugeriu a convocação do Brito, do Everaldo e do Dario, e disse que o Médici, com a boca suja dele pesada, disse: eu não escalo seu ministério, o senhor não escala o meu time. João Saldanha, desculpa, disse: eu não escalo o seu ministério, o senhor não escala o meu time. Mas também dizem que não existe testemunha desse diálogo. E o Saldanha era um ex-jornalista, sabia lidar muito bem com a informação, né? Então acho que, lendo esse texto, dá uma brecha para pensar essa ideia do Médici como um torcedor que aproveitou a situação de ditador para se aproximar do futebol e dar seus pitacos, né? Que daria um belo filme, né? Não, só um detalhe, acho que essa relação, teve um texto do Juca Kfouri também essa semana, que ele coloca uma coisa interessante, falando da relação do futebol com a ditadura, que os tricampeões foram recebidos pelo presidente de plantão. Em 2002 aconteceu isso,
Sim, claro. Todo mundo quer capitalizar, né? E daí ele fala, tem razão o Vampeta de rolar aquela rampa totalmente embriagado. Né? E também em 94 aconteceu a mesma coisa. Né? Veja bem, eu só quero deixar claro que eu não estou aqui defendendo a posição do Tostão, mas é uma posição interessante que eu não havia ouvido ainda. Né? E a gente tem que levar em consideração que era uma pessoa que estava presente naquele momento histórico e que tem que se considerar. Agora falta um grande documentário, entrevistar um a um desses jogadores que ainda estão vivos para a gente fazer uma peneira e tentar pensar um pouco melhor isso, né? Tá certo, fica aí o registro, portanto. Dando sequência ao Observatório do Esporte aqui pela Unesp FM, é a vez de Carlo Napolitano, pois não, Carlo? Você tá indignado hoje, Carlo Napolitano? Não, Por que indignado? Qual o motivo? Sei, vamos ver. Não, a questão você vai falar que eu só vou falar de assunto jurídico de novo, né? Voltei com tudo. Quando tocou no assunto do Vasco, o Napolitano parece que deu uma cambaleada aqui. Isso me deixa muito feliz, porque talvez seja o único programa no mundo que tem esse viés jurídico do esporte. Vamos lá, vamos tentar. Não, mas eu que chamo a atenção, mais uma vez, uma ocorrência de óbito nas obras da Copa, de novo, no Itaquerão. Mas o que chamou a atenção, além desse episódio, foi a repercussão dele. Né? O Ministério do Trabalho, que é o responsável pela fiscalização das condições de trabalho em obras, a declaração do superintendente, da autoridade maior no estado de São Paulo do Ministério do Trabalho, o senhor Luiz Antônio Medeiros, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo na última quinta-feira, dizendo que os auditores do Ministério do Trabalho estão fazendo vistas grossas para a obra do Itaquerão. Que se fosse qualquer uma outra obra, ela já teria sido interditada há muito tempo. E como é uma obra para a Copa, não é? Eles fazem faz de conta que não vem os problemas do Itaquerão. Se for pensar assim, acho que nenhuma obra praticamente do Brasil estaria em andamento. Não, a questão é séria, Tuca. Tem uma regularidade, acho que da Copa. Então ele fala isso, olha, nós aqui não estamos fazendo uma vistoria profunda, uma auditoria profunda, porque se trata da Copa. Isso, no mínimo, é prevaricar, né? É uma questão muito delicada, ou seja, o representante do Ministério do Trabalho que tem essa obrigação e fala que os seus subordinados estão fazendo vistas grossas em relação a isso, é complicado. Tanto é que ele já levou um pito do ministro do Trabalho e desdisse o que disse, né? Nessa última sexta-feira saiu um desmentido que não foi muito bem aquilo que ele quis dizer, foi mal interpretado, que é a opinião pessoal dele e não opinião como representante do Ministério do Trabalho. Voltou atrás, né? Aqui no estado de São Paulo. Agora a pergunta, Carlão, quanto tem de política, e quando eu falo política, não só de interesses em relação à Copa do Mundo, né? Mas que a gente sabe que o Brasil também tem um apelido que é o país das empreiteiras, né? E o quanto isso também não acontece em outros níveis, né? Em outras construções e outras obras, porque a gente sabe o poder que as empreiteiras têm, né? De financiamento de campanha, de caixa 2 de campanha, é uma coisa que pouco se discute de forma verdadeira, mas que acontece. E não é só em relação às obras da Copa do Mundo, em qualquer obra financiada com dinheiro público. Não, acho que em relação às demais, há uma fiscalização rigorosa, viu, Tuca? Eu concordo aqui na visão pessoal do senhor Luiz Antônio Medeiros. Parece que nas obras da Copa há uma abertura, uma vista grossa em relação a isso. Uma certa flexibilidade dessas questões. Então, mas é triste porque vidas estão sendo aqui jogadas, não é? E isso não é nada interessante. Então, é só essa questão, ou seja, talvez em obras regulares que não tenham a ver com a Copa, a fiscalização ela é rígida, a gente tem a noção, conhecimento, contato com pessoas que têm essas atribuições, a gente sabe disso, mas em relação à obra da Copa parece que há mesmo aí vamos deixar e vamos fazer. Mas é lógico que tem um certo apelo, um acidente numa obra do Itaquerão tem um certo apelo midiático, que, por exemplo, aquele acidente daquele prédio de uma loja de roupas no ABC que desabou, que morreram vários operários lá por um erro de cálculo, por uma fiscalização relapsa, talvez não tenha tido o mesmo alcance. Mas ali tinha fiscalização, né, Tuca? Tinha fiscalização e tinha autuação. Né? E o que houve foi o empreiteiro que continuou com a obra e causou o acidente. Muito bem. Carlo Napolitano, mais algum registro? Não, só para mencionar a possibilidade da Lusa, né, da portuguesinha do nosso amigo Zeca Marques, de voltar para a Série A, né, na última quinta-feira também, notícia que eu
peguei também na Folha de São Paulo, que uma liminar da Justiça de São Paulo recoloca a Portuguesa de Desportos na Série A. Daí o próprio campeonato teria 21 times, né, nessa nova configuração, sendo que a tabela do campeonato já foi divulgada, pelo menos as primeiras 9 rodadas já foram divulgadas. Essa semana também tivemos a aposentadoria e depois o Everton voltando atrás, né? O Everton, aquele ex-Ponte Preta, ex-Corinthians. O pivô do caso, que acabou, o jogador, né, que foi escalado de forma irregular. Ele disse que não sentia mais prazer em jogar futebol depois de todo o corrido, né? Mas o que chama a atenção aqui é o seguinte, em janeiro eu fui visitar os meus cunhados no Rio de Janeiro e meus sobrinhos, isentos nessa questão, né, minha sobrinha Marina, botafoguense, meu sobrinho, o Tomás, a Fluminense, eles convictos de que há uma armação para salvar o Flamengo. E eles juram de pé junto que logo após o jogo da Portuguesa já havia comentários nas redes sociais e que estava tendo armação, né? Porque a Portuguesa não tendo a punição dos 4 pontos, o rebaixado é o Flamengo, né? Então, para os cariocas, vascaínos, né, botafoguenses e tricolores, isso é uma baita de uma armação para salvar o Flamengo e para ele se manter na clubes Série A. que você citou, Carlão, Vasco 2 vezes rebaixado, né? O Botafogo também recentemente disputou a Série B. E o Fluminense nem se fala, né? Já foi até para a Série C, né? Lá nos finais dos anos 90. Não sabemos se é teoria da conspiração, teoria dos torcedores contrários ao Flamengo, mas que há esse comentário da moçada, da juventude, há. Com certeza. Você está ouvindo o Observatório do Esporte pela Unesp FM. Dando sequência, Tiago Pavini. Pois não, Tiago? Eu vou chamar, antes de chamar meu destaque, o Tuca comentou sobre o Afonsinho, eu tava aqui me segurando, mas vou ter que falar que o Afonsinho foi revelado pelo 15 de Jaú, né? Foi uma das grandes revelações do 15 de Jaú. Foi lá que nasceu toda essa rebeldia? Exatamente, o celeiro de craques. E o Afonsinho, quando ele jogou no Botafogo, e no próprio Botafogo ele sofreu represálias do Zagallo. Ele deixava o Afonsinho no banco, o Afonsinho ele foi para outros times porque não tinha espaço no Botafogo, porque o Zagallo não gostava mesmo do Afonsinho. Mas agora o assunto que eu queria chamar a atenção foi a repercussão que a entrevista do técnico Narciso, do Penapolense, deu no programa Cartão Verde, da TV Cultura, e repercutiu no blog do Mauro César Pereira, jornalista de ESPN, falando que o Narciso defendeu que o que atrapalha o futebol são os caras da faculdade, ou seja, pessoas que estudam, pessoas que têm um preparo mental, digamos assim, e que vão nos clubes ajudar na formação. O Narciso é contra isso, ele fala que esse é o grande mal do futebol. Inclusive ele fala assim, né, uma frase do Narciso: nas categorias de base você tem que ensinar. Duvido que o cara da faculdade ele possa saber fazer isso. Ou seja, quem nunca jogou bola não é capaz de ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. E é engraçado que o Mauro César Pereira faz uma analogia, faz uma comparação, que muitos parteiros, muitos obstetras, eles nunca tiveram filhos, mas mesmo assim eles conseguiam fazer o parto, né? Então eu acredito que, eu discordo da visão do Narciso, porque eu acredito que é essencial a presença desses caras da faculdade, como ele disse, dentro do futebol. Um exemplo claro, puxando mais para a memória, o Brasil ele foi campeão do mundo, bicampeão em 58 e 62. E aí criou toda uma expectativa, uma ideia de que apenas a magia que criou-se, a aura mágica que criou-se em torno da seleção, fosse capaz de ganhar uma Copa do Mundo. E aí veio a Copa do Mundo de 66 e o Brasil fez aquele fiasco, foi eliminado na primeira fase, num grupo que tinha Bulgária, Portugal. E para a Copa de 70 foi feita uma preparação física muito forte. O Cláudio Coutinho. Exatamente, foi muito forte. A seleção começou a se preparar 4, 5 meses antes da Copa, começou a jogar em campos parecidos com a temperatura que ia enfrentar no México. Então essas pessoas com estudo foram capazes de passar o conhecimento para os jogadores e potencializar a habilidade deles, né, para poder ser campeão do mundo de 70. Então acredito que hoje é a mesma coisa. Esse pessoal da faculdade, porque vai potencializar a habilidade dos jogadores, né? Eu acho o seguinte, talvez o técnico campeão paulista, se eu não me engano, ele nunca jogou bola. Oswaldo de Oliveira. Ele é quase campeão paulista. O Parreira também nunca jogou bola. O Parreira nunca jogou bola. O Tite é formado em educação física, por exemplo. Não, mas ele jogou bola. O Tite foi jogador. Lá no interior do mas Rio ele Grande do estuda, Sul. se Não, tudo bem, mas eu acho que a questão do Narciso é outra. É a questão de técnicos que não tenham jogado bola. Não é? Então, o Oswaldo de Oliveira, que eu saiba, não jogou e o Parreira também não jogou.
né? O Tite jogou futebol. Então acho que essa é a questão de não saber passar o fundamento, de ter que ensinar como bater na bola, e isso só vai saber fazer quem é jogador ou quem foi jogador. Acho que esse pelo que eu entendi, foi esse o argumento eu acho que tem uma coisa aí que eu me sinto extremamente ofendido, porque eu também sou professor de educação física, antes de ser comunicólogo. Isso que eu ia falar. Eu acho que é o seguinte, eu acho que não é uma questão simplesmente disso, eu acho que é uma interação. Eu acho que isso mostra o estado retrógrado que está o futebol brasileiro em nível técnico e administração. O que a gente tem, as equipes, é uma panelinha de amigos do treinador que ele leva para onde ele quer. Raramente você tem uma equipe realmente profissional, com um preparador físico, fisioterapeuta. Então o que a gente nota é que em matéria de evolução técnica, tecnológica, preparação física, preparação psicológica, o futebol brasileiro está na idade da pedra. Então a gente pode ver o vôlei, que é sempre um exemplo de uma equipe multidisciplinar, de como montar um time, os esportes coletivos norte-americanos, que tem até mais de um técnico para defesa, um técnico para ataque. Isso é uma coisa que no Brasil é impensável, está muito calcado na figura do técnico mandão, e que gosta de ser chamado de professor. Então eu não entendo essa contradição. Ele desrespeita quem é formado na área. Também não vamos falar que todo mundo que é formado na área está capacitado para trabalhar, que não é isso, né? Mas uma pessoa que estudou, que se preparou, trabalhou junto, trabalhou em categorias de base, tem um certo conhecimento para auxiliar, né? E agora esse que não tem essa formação despreza isso, mas gosta de ser chamado de professor. Eu acho que isso é uma contradição que explica ele se tudo pauta isso que pelo acontece. Conhecimento prático, mas despreza o Que conhecimento também científico. é importante. Sim. Também é importante. Eu acho que tem que somar esforços, não é desmerecer um lado para dizer que o outro é melhor. Eu acho que tem casos e casos. Pode ter o bom jogador que não teve preparo nenhum, mas da hora de entender do jogo, lá de dentro de campo, ele entende. Mas na hora do preparo físico, na hora da nutrição, quantos atletas desnutridos a gente tem em equipes de base por aí, que não tem atendimento odontológico, que não tem acompanhamento médico, não tem fisioterapia? Eu sou um exemplo de pessoa que jogava vôlei sem ter preparo, o que sobra? Joelho estourado. A própria questão da psicologia no esporte é sempre um tabu, né? As pessoas não aceitam. Não aceitam como uma ciência e que pode melhorar a atividade. Eu acho que foi uma desinteligência do Narciso nessa fala dele. Que busca, foi feliz no discurso, o que busca, ou buscam os melhores atletas da natação brasileira? Os melhores técnicos americanos. E nem sempre são ex-atletas, são pessoas que estudaram, que prepararam, analisaram e têm condições de ajudar a pessoa a melhorar em determinado. Nós que estamos aqui numa rádio educativa, universitária, vinculada a uma universidade pública, a gente nunca pode negar o conhecimento científico e o conhecimento produzido na universidade. E uma pessoa que faz um curso de educação física tem um conhecimento científico e tem o que colaborar. Talvez não saiba a dinâmica do jogo, como é um jogo, a prática do jogo, mas ele tem conhecimento para transmitir. Resumindo, o Narciso fez um belo campeonato paulista à frente do Penapolense, né? Perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Pois é. Infelizmente, a gente vê um discurso de um treinador de uma equipe do interior, né, que conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Paulista da primeira divisão, e esse foi o discurso dele. Então, eu amo futebol interior, Guilherme Dias também é outro apaixonado pelo futebol interior, e a gente discute muito se muitos times tradicionais, como a gente sempre fala, estão numa fase negra, que é culpa da federação, que é culpa dos dirigentes, mas a gente vê por esse discurso que esse pensamento, podemos dizer, chucro, de treinadores também causa essas equipes estarem onde estão. Ou seja, não querer ter pessoas com estudo para poder preparar o time, isso é claramente um desavanço para o futebol do interior, né? Tá certo. De Jaú para o mundo, Thiago Pavini. Thiago, mais algum registro? Eu acho que o Vinícius ele queria comentar alguma coisa. Claro, o Vinícius também. Eu só queria ressaltar que nos tempos de hoje o futebol é cada vez mais uma ciência, desde o âmbito tático até os dirigentes. É tudo uma ciência, tudo precisa ser estudado. Você pega clubes europeus que têm departamentos que diariamente estudam jogadores, esquemas táticos, gerenciamento de clubes. Então, infelizmente, você tem um técnico que está na semifinal do maior campeonato do estado falando uma bobagem dessa, só reflete o quanto o nosso futebol está muito atrás do restante. Vou deixar só 2 nomes historicamente construídos cientificamente para jogar bola: Zico e Messi. Bem por aí mesmo. Aproveitando que o Vinícius Martins está com a palavra, vamos aprofundar também seus temas, Vinícius.
Hoje eu vou trazer mais um pouco de ditadura militar, né? Uma vaia rápida ao comando da CBF, que ainda está nas mãos de José Maria Marim, que era ex-partidário do Arena, um dos partidos linha dura do regime militar, e que suspeita-se que ele está diretamente envolvido com a morte do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog. É uma pena que o comando do esporte ainda esteja, do esporte mais importante do país, ainda esteja na mão de alguém de um período tão sombrio da nossa história. O COB também, né? O COB na mão de Arthur Nussmann sim, também. Sim, você tem vários casos que refletem esses resquícios da ditadura militar também no nosso esporte brasileiro. Fica aqui a minha vaia a mais esses casos. Uma questão geracional, né? Vai ter que esperar essa geração se ir embora para poder mudar isso. O José Maria Marim está de saída, né? O candidato a presidente da CBF é o Marco Del Polo lá. Marco Polo Del Nero. Marco Polo Del Nero. E o José Maria Marim será o vice dele. Então ele vai deixar de ser presidente, será o primeiro vice-presidente. Da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero. Exatamente. E o Marim, que é um ladrão de medalhas, né? Naquele Copa Paulista não me lembro Copa São Paulo, Copa São Paulo, ele roubou uma medalha de um jogador do Corinthians. Ele levou emprestado, né, Thiago? Levou emprestado. Um souvenir. Foi por consignação. Foi levar pro filho por falar em lembrança, né? Lembrando que na semana que vem vamos abordar o tema aí futebol e ditadura, vamos relacionar um pouco mais desse tema dentro da edição da próxima semana do Observatório do Esporte. Continuando os meus destaques, eu trago agora o caso envolvendo Sporting, Flamengo, Corinthians e a transação do jogador Elias, né? O Sporting de Portugal, ele promete entrar na justiça contra o Flamengo e o Corinthians em relação às negociações do Elias, porque o time português ele se revoltou com as informações que circulam na imprensa brasileira, considerando que elas são manobras dos clubes para forçar a transferência, né? E prometeu tomar medidas legais para reverter a situação, né? Eles enviaram um comunicado de mais de 3 páginas para a Bolsa de Valores de Portugal, e eles descrevem todas as negociações que aconteceram, primeiro com o Flamengo, depois com o Corinthians. Eles alegam que os clubes brasileiros mentiram sobre os valores para forçar, no final das contas, o empréstimo do jogador Elias. Sobre o caso, o Corinthians se manifestou ontem, deixando claro que a proposta era real e que ela está mantida. E que caso o Sporting de Portugal ele queira continuar negociando o volante Elias nos moldes da segunda negociação, que seria por 4 milhões de euros e 50% dos direitos, o Corinthians ele dá o prazo de 48 horas para que o clube português aceite a proposta. E ele põe algumas condições, né? Desde que esse montante de 4 milhões de euros ele seja descontado o valor do salário do atleta nos meses em que ele não vai poder atuar por conta do fechamento da janela, e que não exista a multa absurda de 100% do valor da negociação em caso de atraso da parcela, que era uma das condições que travava a negociação entre os dois clubes. E eu queria abrir para a mesa o que vocês acham da resposta que o Corinthians deu ao Sporting, como vocês estão enxergando esse caso entre os clubes. Eu particularmente acho que estão dando mais valor a essa negociação aí. Tá claro que o Sporting ele quer o retorno, porque ele desembolsou uma grana preta na época para tirar o Elias, que quando saiu do Brasil foi para o Atlético de Madrid, não se firmou no Atlético, e agora o Sporting, que contratou a peso de ouro, né, o Elias, na época foi a contratação mais cara do Sporting em Lisboa, né? Ele evidentemente está valorizando o atleta que tem, que não quer mais ficar por lá, queria ter continuado no Flamengo, agora está atirando para tudo que é lado, né? Inclusive o pai do Elias vem à mídia toda semana para pedir, pelo amor de Deus, para trazer o filho de volta para o Brasil. Mas é uma situação, é um diz que me diz, né? Fica atirando para um lado, para o outro, Corinthians, Flamengo. É outro tema que acho que o maior prejudicado nessa história é mesmo o atleta, né? O Elias, que despontou aí depois da Ponte Preta como um excelente jogador. O tempo está passando para ele, já está aí beirando seus 29, daqui a pouco está na casa dos 30 anos, e fica um bom tempo sem atuar, né? Depois do Brasileirão pelo Flamengo, onde teve um excelente papel no meio-campo do Flamengo, agora está caindo aí no esquecimento. E um cara que, se tivesse direcionado a carreira dele direitinho, tivesse feito o papel dele bem feitinho na Europa, poderia até estar brigando, não sei se vocês concordam, por uma vaga no meio-campo da seleção brasileira, porque ele tanto atua como segundo volante, como pode ser um jogador também. Se o Mano Menezes continuasse técnico, sim.
Mas o Mano Menezes gostava bastante, né? Gosta ainda bastante do Elias. É que depois disso surgiram outros tantos nomes, né, para o meio-campo. Acho que hoje o meio-campo da seleção é a posição aí, tanto para volante como para meia de criação, mais disputada, mais acirrada. Nosso problema, né? não é o meio de campo. O problema é o gol, né? Para muitos, Júlio César. Mas enfim, vamos até colocar em discussão esse caso do Elias. É um assunto também complicado, porque o Thiago, o próprio o Vinícius que levantou essa pauta, Carlão, Tuca, vocês acham a respeito? Eu acho assim, esse não é o primeiro caso de jogador que quer voltar para o Brasil e também não vai ser o último. Eu acredito que não posso estar sendo muito catastrofista, mas eu acredito que a culpa de tudo isso é a atual divisão dos direitos do jogador, né? Hoje a gente vê que o direito do passe do jogador é dividido em 50 fatias, tem empresa X, empresa Todo mundo quer Y. levar um pouco, né? Então ele não tem mais vontade própria. Quem vai decidir o futuro deles são essas empresas que só visam lucro. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver casos como esse, de jogadores que querem voltar pro Brasil ou querem voltar para outro país, só que eles não podem por causa que eles não são donos do seu passe, não tem o passe livre como a Afonsinho conquistou tempos atrás, né? Mais algum registro, Vinícius? Por hoje é só. Bom, também vou deixar aqui minha vaia e o meu aplauso, né? Eu vou aplaudir, até voltando um pouquinho mais pro quintal de casa, podemos colocar assim, né? Aplausos aí pra campanha, esse início de temporada aí do time de futsal de Bauru, que tá realmente em 3 rodadas, conquistou aí 2 vitórias e 1 empate, e o projeto bastante sério já há algumas temporadas. Como funciona essa integração com o São Paulo? Na verdade, o São Paulo não põe dinheiro, né? Esse projeto aí, Bauru-São Paulo, o São Paulo ajuda de que forma? Visibilidade. Fica mais fácil você correr atrás de patrocinadores sabendo uma camisa do São Paulo. Que a camisa do São Paulo, né? Até para a televisão, que tem aí os direitos de transmissão dos principais campeonatos. E esse ano, Bauru vai disputar da Liga Futsal, que equivale ao Campeonato Brasileiro da categoria. Então a visibilidade é muito maior. Capitaliza em cima da torcida também. Né? Também. Então a parceria funciona dessa forma. O São Paulo Futebol Clube, ele empresta o seu nome para que Bauru possa desempenhar, correr atrás de patrocinadores e ter visibilidade. Mas independentemente disso, esse ano começou aí há aproximadamente 2 meses essa parceria com o São Paulo, mas independentemente disso, nos últimos anos Bauru já vinha com um projeto bastante sólido do futsal e está sendo coroado nesse ano. Pode até não ser campeão, pode até não chegar nas finais, e aí a gente pode apontar outros tantos times, Sorocaba, que tem o Falcão agora, próprio Corinthians, que sempre vem com uma equipe muito forte, Orlândia. Sim. Mas de qualquer forma, Bauru está engatinhando e só de disputar esse ano o Campeonato Brasileiro já é um grande passo. Eu queria aproveitar a carona e fazer um meia-culpa, né? A gente precisa aplaudir o time feminino de vôlei de Bauru, também, que foi vice-campeão da Liga B e por pouquinho não conseguiu acesso à Liga Principal brasileira. Perdeu por 3-1, né? Na última segunda-feira. Num jogo que foi dado pela chuva, né? Isso, choveu barbaridade no domingo passado, né? A final deveria ter sido realizada lá no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos, no último domingo. Aí o jogo passou para segunda-feira devido às fortes chuvas e às goteiras no ginásio, né? Mas um papel também interessante. Um time novo, um ano de vida e já... Uma equipe que foi montada aí para disputar a Superliga B. Fica com o vice-campeonato, uma pena que só a equipe campeã tem acesso. Ascende, né, para primeira divisão. Mas de qualquer forma, bem lembrado, viu, Tuca? O time de vôlei de Bauru que vai disputar a elite do voleibol feminino também a partir do meio do ano. Aqui em São Paulo. Isso, vai disputar, estava disputando o equivalente à segunda divisão, né? Sim. Mas agora vai disputar também a primeira divisão do Campeonato Paulista e serve de laboratório para no ano que vem buscar esse acesso aí para a Superliga. De qualquer forma, um trabalho muito bacana também. E a vaia, ainda puxando aqui pro quintal de casa, né? Vai pro Esporte Clube Noroeste, que na última quarta-feira empatou com a Matonense em 2-2. Volta a campo hoje, às 7 horas da noite, contra o Tupã, jogo fora de casa. Noroeste ainda não está rebaixado matematicamente, mas
a gente já pode dizer que vai disputar sim a 4ª divisão no ano que vem, porque ele precisa... Você acompanhou o jogo? Contra a Matonense sim, e boa parte do campeonato, né? Que me pareceu, pelo que eu vi, muito nervoso para quem estava ganhando o jogo, né, a equipe? Muito nervosa a equipe. É um time formado por garotos e outra coisa, né? A gente pode falar, sem medo de errar, que futebol profissional você precisa de um planejamento sério. De pessoas que tenham estudo, né? E estrutura. Muita coisa nesse sentido que poucos clubes do interior têm. Noroeste tinha até alguns anos atrás, com a família Garcia, o seu Damião Garcia, investindo uma folha salarial aí que se aproximava de 300 mil por mês e montou esse time uma folha salarial de 30 mil por mês, 35 mil por mês. Claro que você pode, evidentemente, formar uma equipe competitiva gastando menos. Só que o Noroeste ele vem mal das pernas desde a última temporada, quando o seu Anis Buzalaf assumiu, foi muito mal, a verdade é essa. O Noroeste começou a partir dali a ter sérios problemas, foi rebaixado da Série A2 para a Série A3. O Emílio acabou assumindo, né, no final do ano passado. Só que aí entra nessa tecla que eu bati. Precisa de um planejamento, futebol profissional. Ninguém aqui vai crucificar, julgar o Emílio. Ele fez o que ele podia fazer. Agora, não tinha tempo para isso. Um time de futebol profissional que contrata 45 atletas ou mais para disputar um torneio aí de 19 rodadas, acho que nem campeonato amador a gente tem tanto jogador assim. Claro que essa mistura não vai dar certo. Em determinados momentos, o Noroeste tinha até jogadores durante a competição com um pouquinho mais de qualidade, mas que não estavam em forma de disputar jogos durante 90 minutos. Né? A forma física pesou bastante, essa parte física pesou e o Noroeste não tinha como completar uma partida com seus atletas. Então, acabou pesando bastante e o Noroeste vai ser rebaixado, se não hoje, mas vai acabar caindo para a 4ª divisão. Pois não, Thiago? E essa falta de planejamento a gente pôde perceber muito bem antes de começar o campeonato, né? Que havia sido divulgado que a apresentação do time e das camisas seriam num sábado, já estava divulgado em jornal e internet, e essa apresentação do time não aconteceu, misteriosamente simplesmente não aconteceu, né? Então a gente vê que o problema de planejamento já começou bem antes do campeonato, e a gente viu como interferiu no campeonato, né? E só para finalizar esse assunto, né? A gente não pode deixar de falar também que desses 40 atletas aí, pelo menos uns 30 não tem condições nenhuma, né, de vestir a camisa do Noroeste, nem de pisar na calçada ali do Complexo Alfredo de Castilho. É muita mediocridade, né? Escassez técnica total e absoluta. E aproveitando que estamos falando do fundo do nosso quintal, convidar os amigos aqui da mesa, os amigos ouvintes, a produção do Observatório do Esporte, a comparecer no Zezinho Magalhães no domingo de manhã, quando começa a temporada para o 15 de Jaú e União São João de Araras, às 10 da manhã, naquela lua gostosa de se assistir um jogo, né? Então convidar todo mundo, porque tem muita gente que é torcedor de sofá, a verdade é essa. E eu acho que é muito importante você comparecer nas arquibancadas, né? Pessoalmente, teve um texto que o Mauro César, a gente já falou dele aqui, o jornalista da ESPN, ele escreveu que a arquibancada, ela serve para construir o caráter da pessoa, porque é lá que você aprende a perder, se aprende a ganhar, você forma o seu caráter. Então, deixo aqui o meu apelo para todo mundo, apoie o time da sua cidade, não seja torcedor de sofá, vá à arquibancada, apoie o 15 de Jaú, Noroeste, vá assim, leve sua família a prestigiar o time da sua cidade. Aliás, ano que vem, Noroeste 15 de Jaú, hein? Se o 15 não subir esse ano... Você havia dito que a gente ia se encontrar na terceira, vamos torcer que isso aconteça. Porque na 4ª divisão é regionalizada a coisa, então acaba que 15 de Jaú e Noroeste fatalmente vão se enfrentar caso o 15 não suba de divisão nesse ano de 2014. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No Observatório do Esporte de hoje, iremos discutir a abordagem do racismo na mídia esportiva do Brasil. No início deste ano, 3 casos de discriminação racial tomaram os noticiários esportivos. No dia 12 de fevereiro, durante a partida entre Real Garcilaso e Cruzeiro pela Libertadores, lá no Peru, o jogador Tinga ouvia imitações de macaco por parte da torcida toda vez que ele pegava na bola. Quase um mês depois, no dia 5 de março, o árbitro Márcio Chagas foi alvo de insultos racistas
na partida do Campeonato Gaúcho entre Esportivo e Veranópolis. Antes do jogo, o Márcio foi xingado por torcedores e após o apito final, ele relatou que encontrou bananas em seu carro e também o carro dele acabou sendo danificado. Segundo o árbitro, essa não é a primeira vez que ele passa por esse tipo de situação. E o terceiro caso de racismo no futebol brasileiro aconteceu pelo santista Arouca. Após a vitória do Santos por 5-2 contra o Mojimirim, o jogador foi chamado de macaco por alguns torcedores da equipe do interior, enquanto concedia entrevista na beira do gramado. Diante dos 3 casos recentes, qual foi o posicionamento da mídia ao tratar do tema? Para o jornalista Mauro César Pereira, é impossível fazer uma análise geral da mídia, mas o que o jornalista deve fazer é informar. Não dá para analisar a imprensa, assim, a imprensa. Não existe a imprensa. Eu sou um jornalista, eu tenho uma forma de trabalhar. Outros têm outra forma de trabalhar completamente diferente. O veículo onde eu trabalho tem um perfil, outros têm outro perfil. Esses jornais que são de direita, de esquerda, de centro, tem jornais com diferentes correntes políticas, formas de tratar determinados assuntos. Não existe a imprensa. O racismo contra o Tinga, o que um site, o nosso, o UOL, o Terra, o Globo.com pode fazer? O que um repórter pode fazer? Vai escrever uma tese sobre o racismo e escravidão? Não é esse o papel desse jornalista. Isso não é o papel dele. Agora, claro, qualquer empresa de comunicação pode até se aprofundar. Em alguns momentos, tem se aprofundado. Esse tipo de coisa simplesmente era ignorado. Não acontecia, não havia repercussão. Agora está havendo por quê? Porque a imprensa tem falado sobre isso. O pesquisador da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Marcel Diego Tonini, considera que a mídia é pouco atuante em casos racistas no futebol. Ele ressalta que a discussão não permanece na imprensa e não se discuta em outros casos semelhantes. Eu vejo a mídia com um papel pouco atuante, justamente porque, historicamente, ela nunca deu muita atenção para os casos de racismo no futebol. Geralmente dá quando acontece algum caso que atinge a opinião pública e ela se vê na obrigação mesmo de tratar do caso, de alguma maneira abordá-lo. Como aconteceu recentemente com os casos envolvendo o Tinga, Arouca e o árbitro Márcio Chagas. No entanto, a gente não vê essa mesma discussão perseverando na mídia. Então, quer dizer, esses casos já aconteceram e a gente vê que não se discute mais outros casos que aconteceram desses 3 casos que foram bastante comentados na imprensa brasileira de modo geral. Então a gente vê como que a mídia trata o assunto de maneira pouco profunda e também espaçadamente, só quando acontece algum caso que atinge a opinião pública. A respeito desse tema, ouvimos também a pedagoga e mestre em TV digital com trabalho sobre relações étnico-raciais, a Patrícia Alves. Patrícia concorda que os jornalistas precisam ter um maior compromisso com questões políticas como o racismo e opina. Eu acho que assim, os debatedores precisam ter uma postura política. Então, o jornalista que vai fazer a entrevista precisa ele ter uma reflexão sobre isso. E isso é uma reflexão política como outras, de você pensar a sociedade, de você pensar a formação do Brasil, formação dessa, onde é essa nossa brasilidade, como ela foi formada, quem são essas pessoas, que nós não somos todos iguais, não temos tratamento todos iguais, existe a desigualdade estruturante que está desde a formação do Brasil. Então, eu acho que o entrevistador, a pessoa que esteja à frente dessa matéria, eu acho que ela tem que ter uma postura política também, né? Tem que ter uma reflexão. E aí você, às vezes, não vê isso nos programas. Patrícia Alves também comenta que é difícil propor uma grande reflexão nos programas diários, que acumulam muitas pautas para pouco tempo de programa. Para ela, são nos programas esportivos de maior duração, como é o caso do Esporte Espetacular e também nos canais especializados de televisão paga, onde seria possível aprofundar o tema. Já Marcel reforça também que a superficialidade da imprensa contribui para a falta de consciência a respeito do tema. Para ele, o jornalismo deve não apenas noticiar, mas também discutir o problema e pontua que, além da mídia, as autoridades devem debater a questão. A consequência é justamente uma falta de consciência, que, digamos assim, a mídia também tem o seu papel, né, dentro de uma sociedade, que é não só noticiar, mas também discutir os casos. É evidente que, de alguma maneira, esses casos foram discutidos, mas essa discussão não pode cessar. Isso digo não só da imprensa, mas também com relação às autoridades esportivas, que durante algum desses casos elas vieram em público, fizeram comentários e tudo mais, e de repente, com
mesmo acontecendo novos casos, simplesmente as autoridades não falam mais nada. Então, tem um papel importante e justamente pela ausência, porque se falasse sempre, né, tanto a mídia quanto as autoridades, o problema poderia ser tratado de uma outra maneira, poderia se tomar medidas sérias para realmente resolver o assunto e não apenas procurar dar uma resposta para a sociedade. Patrícia também pede um posicionamento dos clubes e de seus dirigentes, além, claro, das entidades esportivas como a CBF e a FIFA. Como é que os clubes se posicionam? Por que aquele dirigente do clube diz que não foi racismo contra o árbitro? Né? Como são feitas essas leituras? O medo dele, o que é a punição financeira, ou de fato ele não acredita que isso possa acontecer, né? Então acho que são instâncias, pensar nos dirigentes, na FIFA, na CBF, acho que essas pessoas todas têm que ser envolvidas no assunto, né? Patrícia Alves insiste que quanto mais pessoas participarem do debate, melhor. E assim, aqueles que desconsideram o racismo possam refletir melhor sobre o tema. Quanto mais pudesse envolver o público e trazer pessoas, eu acho que de várias opiniões, né? Porque tem gente que acha que racismo não existe, ainda existe pessoas pensando assim. Então eu acho que assim, tem que trazer também essas pessoas para a gente discutir, para mostrar, olha, de onde isso vem, como é que isso cresce, que tipo de violência é essa, como é que isso afeta a pessoa, como é que isso afeta a família, como ele incita outras violências, porque de repente é isso, né? Pensa, não é nada, vamos só, é uma torcida contra a outra. Não é, né? Não é. Violência não é uma torcida contra a outra, ultrapassa isso. Muito bem, agradecendo, né, antes da gente colocar aqui para discussão na roda, na mesa, né, agradecendo aí as participações do Mauro César Pereira, também a atenção da Patrícia Alves e do Marcel Diego Tonini. E vamos começar então essa discussão a respeito do tema racismo. Queria convidar o Fernando Martins para abrir esse diálogo. Um abraço, bem-vindo, Martins. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Bom, na minha opinião, eu tenho uma visão muito crítica mesmo quanto a essa cobertura da mídia, porque realmente eu concordo com a Patrícia e também com o Marcel de que não há esse aprofundamento por parte da mídia. Eles tratam a questão como se fosse algo atemporal, fora de uma linha do tempo que começa lá atrás com a escravidão, né? Parece, não tem essa contextualização, eles não problematizam o problema de uma maneira mais profunda. Parece que são casos que acontecem, que é um torcedor do nada vai lá e solta uma imitação de macaco, por exemplo, e é aquilo ali, é um ponto fora da linha do tempo e que ocorre separado de toda a nossa história, né? Eu acho que é bem isso que a Patrícia falou mesmo, a gente tem que pensar em tudo, como isso afeta essas pessoas, como que isso é usado para diminuir uma outra pessoa pela sua raça desde há muito tempo. Então acho que é bem essa questão mesmo, acho que é uma questão muito profunda, muito complexo. O Mauro César, ele diz que a gente não pode generalizar e que o jornalista tem que informar e não escrever uma tese. Mas eu discordo, como aqui nós do Observatório do Esporte, como críticos da mídia, eu acho que não, o jornalista ele não tem que escrever uma tese e tal, mas eu acho que ele tem que ir lá e entrevistar as pessoas que escreveram uma tese. Ele tem que ir lá entrevistar um sociólogo, um antropólogo, um professor, um pesquisador que estuda o racismo e tal, e procurar essas explicações, entender o racismo de uma maneira mais profunda. Por exemplo, questionar por que a gente tem pouquíssimos técnicos negros, pouquíssimos dirigentes negros. Eu acho que tudo isso são questões que envolvem o racismo que a mídia esportiva pouco trata. E eu gostaria de saber a opinião de vocês também quanto a esses casos. O que vocês acham da cobertura? Vocês estão satisfeitos ou vocês enxergam da mesma maneira esse problema de superficialidade, a gente pode dizer, de como a mídia vem tratando esses casos de racismo e como eles colocam isso fora dessa linha do tempo histórica? Não, Fernando, eu só lamento que um jornalista como o Mauro César Pereira possa ter um posicionamento nesse sentido, falar que parece que não é uma coisa do jornalista, não é? E ainda bem que existe um programa como o nosso, né, que a gente pode debater esse tema com mais profundidade, entrevistando pessoas, especialistas da área e levar uma informação com qualidade para o ouvinte, né, e não fazer como ele deixou entender, que cada jornalista faz o que bem entender e faz o que quer. Né? Eu acho que essa não é a tônica, em especial um assunto de tamanha envergadura como esse. Eu queria deixar aí também o meu pesar a esse comentário do Mauro César Pereira, né?
Eu acho que cabe sim ao jornalista escrever teses, né? Um dos livros importantes sobre futebol no Brasil chama O Negro Futebol do Brasil, que é do Mário Filho, que é um jornalista. Né? Então acho que ele perdeu a chance de ter um discurso mais alinhado, refletir um pouco mais sobre a função do jornalismo. O jornalismo, você tem o repórter, você tem o comentarista, você tem o editor, você tem o executivo, o produtor. Formar a opinião. Formar, pensar, refletir. Então acho que não fiquei muito feliz com o comentário do Mauro César Pereira. Em relação ao Marcel, né? Marcel, sim, eu acho que tanto ele quanto a Patrícia mostram essa questão, né, da mídia como um pouco atuante. Então, nesse ponto, a mídia se esquiva de opiniões. Acho que a gente discutiu semana passada, esse tema foi discutido no Bem Amigos, no Sport TV, e o que houve foi, assim, um consenso, isso é abominável, isso não deve ser feito. Fica muito nisso, né? O racismo é feio, eu não quero nem falar sobre isso, ou vou me abster de falar sobre esse tema, e não tem um posicionamento real e nem se propõe soluções, né? Queria só registrar aí, a Patrícia tem um ótimo trabalho sobre as relações étnico-raciais e televisão digital, que eu tive o prazer de orientar no programa pós-graduação em TV digital aqui na Unesp. Então, parabéns a Patrícia, obrigado pela participação também, e a gente continua o debate. Quero ouvir também a opinião do Vinícius Martins, que se aprofundou durante a semana a respeito desse tema. Pois não, Vinícius? Sobre a questão, eu acredito que o posicionamento como o do Mauro César, ele reflete essa questão do futebol ser um espaço em que se permitem reproduzir preconceitos e estereótipos como o racismo, o machismo e a homofobia. Então, se a mídia não se posiciona e não faz um enfrentamento em relação a esses temas, o futebol ele fica como um espaço livre para que esses preconceitos eles se reproduzam e se reflitam não só dentro do futebol, mas na sociedade no geral. Para completar, eu também quero voltar a cobrar aqui também, como disse a Patrícia, a gente não pode esquecer de cobrar também um posicionamento dos jogadores e dos clubes quanto a essas questões, porque muitas vezes os jogadores se omitem e os clubes, dirigentes também, eles deixam de tratar a questão. Por exemplo, no caso do clube do interior do Mojimirim, o presidente fica meio com medo de receber uma multa, então ele não admite, meio que assim. Então acho que eles têm que assumir essa postura mesmo, de defender, de falar, não, aconteceu, a gente lamenta tal, e vamos assumir as consequências do fato. Eu acho que falta um pouco disso, de assumir essas responsabilidades também por parte dos jogadores e dos clubes. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo o endereço da nossa página, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatóriodoesporteunesp, tudo junto, .blogspot.com. E com isso chega ao fim a edição deste sábado, 5 de abril, do Observatório do Esporte. Apresentação: Guilherme Dias, comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Fernando Martins, Vinícius Martins e Thiago Pavini. Equipe de reportagem: Vinícius Martins, Fernando Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. Lembrando que o Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos no próximo sábado com mais informações, porque aqui no Observatório do Esporte a informação vai além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.